A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês esses dias. E hoje nós iremos meditar na palavra de Deus mais uma vez. O Senhor, Ele nos concede a oportunidade de estar aqui para falar de Jesus, né? E eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, deixe o seu comentário, para que o YouTube entenda que esse conteúdo, ele é bom. Muitas vezes a gente sabe, meus queridos, que a palavra de Deus muitas vezes não é tão atrativa para muita gente. Mas eu gostaria que você que assiste meus vídeos, deixe o seu comentário, né? Para que o YouTube veja como relevante. Porque se você assiste o vídeo, não deixa nenhum like, não deixa nenhum comentário, o YouTube entende que o conteúdo é ruim e ele não vê sentido de entregar para outras pessoas, né? E o meu objetivo aqui é que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, né? E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6 e versículo 33, né? Esse é o conselho de Deus e o que Deus quer falar ao teu coração nesse dia. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor Jesus, ele estava falando com relação a pessoas ansiosas, né? Que se preocupam com o dia de amanhã. Porque a ansiedade, meu querido e minha querida, ela é uma preocupação com o futuro, né? E aqui muitas pessoas estavam se preocupando, e o Senhor Jesus, ele aconselha que o homem e a mulher devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em vez de você se preocupar com o que vai fazer amanhã ou com o que vai fazer depois, em primeiro lugar, entregue sua vida na mão do Senhor. Se preocupe em agradar o Senhor. Entregue o seu futuro na mão dele. Entregue os seus planos na mão dele. Porque o amanhã, ele pertence ao Senhor. É bem verdade que muitas vezes você pode ter uma conta para pagar no dia seguinte, mas trabalhe e entregue tudo na mão do Senhor. Não precisa você viver uma vida ansiosa, né? Preocupada. Mas entregue tudo na mão do Senhor, que no seu tempo tudo será resolvido. E o que o Senhor quer é que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, né? As coisas do céu, a nossa salvação e a justiça do Senhor. Essa daí, em primeiro lugar, ela tem que estar na vida do homem. E diz mais a palavra do Senhor: e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Quer dizer, e o restante, Deus, ele vai acrescentando. Ele vai resolver as suas causas, né? Mas Deus, ele quer primazia da sua vida. É tanto que o primeiro mandamento da lei de Deus é que você ame a Deus sobre todas as coisas, né? Quer dizer, Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque se ele estiver em primeiro lugar na sua vida, as outras coisas, Deus, ele vai acrescentando na sua vida. Sejam bênçãos financeiras, seja causas que você tem para ser resolvida, o Senhor, ele vai resolver. E aqui no versículo 34 ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, né? Quer dizer, muitas vezes a pessoa, ela se preocupa tanto com o amanhã, que ela se esquece do hoje, do presente que ela está vivendo. E muitas vezes esse dia não será bom. Por quê? Porque ela está sobrecarregada com o dia de hoje, com os problemas de hoje, e ela ainda traz uma carga do futuro, do amanhã, que é futuro, para o seu dia de hoje. E o Senhor Jesus, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Entrega na mão do Senhor a tua preocupação, né? Basta ao dia o seu próprio mal. Todos os dias a gente tem lutas a vencer.
Então não tem necessidade de você já se preocupar com o amanhã, porque ele é de Deus, ele só pertence ao Senhor. Só o Senhor sabe o que vai acontecer no amanhã. Às vezes a gente faz um plano para o amanhã e ele não sai como nós planejamos, porque ele só pertence ao Senhor. E o Senhor não quer que nós venhamos viver uma vida sobrecarregada com o futuro. É bem verdade que eu não posso, por exemplo, ter algum dinheiro e gastar tudo hoje e dizer, não quero saber do amanhã. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando da pessoa viver uma vida inquieta, preocupada com as coisas do futuro, né? Não é o que você tem hoje, aí jogar tudo fora porque amanhã você não sabe. Não é bem assim. Vamos viver a cada dia com a sabedoria que Deus nos dá. E que todos os dias a gente tem que ter essa consciência. Todos os dias ele tem batalhas e tem lutas para nós vencer. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você medite nessa palavra. Se você tem vivido uma vida ansiosa, preocupada com o futuro, entregue o seu caminho, entregue o seu futuro na mão do Senhor, né? Porque, como diz o Salmo 34, desculpa, não é o 34, é o 37. Como diz o Salmo 37, diz assim, a partir do versículo 3: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É uma confirmação dessa palavra que Jesus falou, né? Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Porque se você entregar o seu caminho, a sua vida, os seus projetos na mão do Senhor, o Senhor ele vai fazer mais do que o que você pensa e o que você imagina. Então, meu querido e minha querida, medite nesses versículos da palavra de Deus. Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa preocupada demais, entregue a tua vida na mão do Senhor e confia que Ele está no controle de tudo. Porque só Ele tem o controle de todas as coisas. Nós não podemos acrescentar nem sequer um fio de cabelo. Quanto mais resolver as coisas que muitas vezes não cabe a nós resolver, mas só ao Senhor. E que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.